Um ponto que o Ron falou que é interessante foi da elevação dos custos das plataformas de mídia que nós conhecemos, como Meta, Google Ads, etc. E eu queria chegar nesse ponto, né? A gente tem isso, essa inteligência de negócio entregue como serviço já para algumas empresas, né? Como que eu convivo com isso? Isso é complementar a minha estratégia de mídia ou eu implemento uma estratégia semelhante para redução de custo? Porque hoje eu tenho, eu não preciso ter uma inteligência da Just a Little Data ou a inteligência do Paulo de mídia para fazer a divulgação desse podcast. Eu vou lá na plataforma do Meta, ele vai entregar lá um trailer do meu podcast para o cara que é de tecnologia, naquela idade, etc, etc. Porque esse cara tem a informação Sim. do público dele, Sim. né? E ele vai entregar a minha mídia com essa inteligência como um serviço para mim, me cobrando naturalmente por isso, né? E muito bem, inclusive, né? Como que é no mercado isso hoje? As empresas elas investem para ter esse tipo de tecnologia do lado delas e tem como eu fugir disso e ter o meu investimento como mídia. E aí, mídia tem um conceito mais amplo, né, Paulo? Pode ser investir num influencer, numa outra Pode coisa ser que não seja conteúdo, etc. E essa outra estratégia do veículo com essa inteligência passa a ser complementar e eu tenho que ter essa inteligência do meu lado? Como que é isso? Eu acho que, vamos lá, construir a tecnologia, a inteligência em si, não necessariamente precisa estar do lado da marca anunciante, né, da indústria que seja. Eu acho que nem vale a pena ele investir num ecossistema de atuação direta no consumidor nesse nível de sofisticação, porque ela não é, a não ser que ela seja uma empresa de mídia, né? A não ser que seja a Red Bull, que é uma empresa de mídia, não é uma empresa de energético, né? Sim, Ou a Ambev, que é uma empresa de plataforma de negócios e não é uma cervejeira, ou, e assim, enfim, tem várias outras empresas que a gente... Né, o Mercado Livre, que fala é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de varejo, é a líder do mercado e assim por diante. Então, quando são você empresas... diz sobre isso, é sobre a entrega na ponta. Exatamente. Entrega da mídia para o cliente final. Exatamente. A tecnologia que vai fazer a tomada de decisão, a entrega, a atribuição e... Para isso, eu acho que as empresas, as MediaTechs, como a Desmovil ou a AdTechs, enfim, vão ter muito mais competência porque é o core dessa operação. Acho que cada um tem que se apegar àquilo que é o core do seu negócio. Agora, reconhecer o seu consumidor, entender profundamente, ter dado o suficiente para interpretar tudo isso e aí sim montar uma estratégia em cima disso para entregar para os atores que você precisa para atingir aquele objetivo fazer, isso eu acho que é uma competência que tem que estar dentro da companhia. Né? Ou seja, a estratégia, o conhecimento profundo de quem é o seu consumidor, como ele se comporta, ou como o meu negócio precisa se comportar de acordo com o meu consumidor, isso é uma competência que tem que estar dentro da companhia. Mas fazer a mágica acontecer, como a gente brinca, não necessariamente. Né? Eu acho que nem vale a pena investir nesse sentido. Tem um amigo, Eduardo Kim, me ensinou muito de mídia. Ele fala que a mídia é empresa de logística, é delivery, né? Qual é a melhor rota para chegar na entrega? Agora, qual é o conteúdo que você vai levar para lá e para quem que você quer entregar? Isso deveria ser seu core. Então, quando você fala, putz, eu tenho aqui né, o Google, Meta aqui, né? Eu vou lá setar o que eu quero, né? O público que eu quero, o perfil e ligo a máquina. Você está pagando, obviamente, por isso e está certo, tem que cobrar. Mas ele vai te dar mais ou menos aquele público. Se você tem uma base que você conhece lá da tua transação ou das pessoas que assinam, eu quero que você entregue certamente para essas pessoas, nessa frequência para essa. By the way, tem mais um público extra que eu quero trazer de novo. Acho que a combinação desses fatores é o que vai te dar um up de resultado. Você não ficar dependente dele, porque daí você ganha um sócio, né? Toda vez que eu tiver que divulgar um negócio, eu tenho que gastar dinheiro, então eu tenho um sócio. E talvez a performance você também está dependente do algoritmo desse sócio, né? Então, acho que a combinação dos fatores, tem empresa especialista, concordo contigo, você não precisa desenvolver esse teu core, mas a tua estratégia, o teu conteúdo, né? Aquilo que faz parte do teu core e tua base de clientes, né? A gente precisa de faturamento, né? Se não for uma ONG, até as ONGs precisam dos faturamentos, né? Das doações, mas para sobreviver, então, aquilo tem que ficar do teu lado, né? A inteligência para aquilo tem que estar do seu lado. Até porque, geralmente, essa entrega da mídia tá
acoplado ao canal, né? Sim. Então, se eu vou investir em Meta, eu tenho um canal. Se eu vou investir em Google Ads, eu tenho alguns canais que ele vai me entregar, né? Sim, mas na verdade a gente fala cada vez mais que isso está associado à audiência do que necessariamente ao canal, né? Essa é a mudança de paradigma que a gente vem passando nos últimos, talvez seja o tema da década em termos de mídia, né? Cada vez mais você fala com pessoas e não com plataformas, né? Porque é natural que até pouco tempo atrás você fazia a campanha para aquela plataforma, ou muitos ainda fazem em alguns contextos específicos, mas cada vez menos você vai fazer dessa maneira. Mas aí isso me tira um pouco desse eixo, né? Porque se eu quero falar com pessoas, é que hoje a gente tem dominância de algumas plataformas para falar com essas pessoas, né? Então Sim, acaba sim. ficando Você meio precisa que criar um meio de intercalado, caminho, né? exato. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma outra plataforma de vídeo tão grande quanto o YouTube, seria interessante que eu tivesse essa inteligência, exatamente como você falou, né, Denis, do meu lado, para saber controlar os dois canais e não depender da inteligência do canal para chegar na pessoa, né? Você consegue, né, hoje fazendo um pós, é fazer esses modelos de atribuição, né? Olhar ali um mix marketing model MMM ali, para você conseguir entender qual é a performance somada dos seus canais, qual é o ponto ótimo que você tem que investir na combinação de canais ou de assets ou de placements que você precisa colocar para montar isso. Então, tem bastante modelagem para fazer essa parte de análise e te dar um direcionamento melhor de investimento em mix de canais. Mas a estratégia é por público, né? Essa é a minha audiência, legal. Então, é a programática e tal. Quais são os vários canais que essa audiência, né, consome ao longo do dia dela, da semana, da jornada dela de vida e como é que eu estou presente em múltiplos canais com a mesma mensagem, com a mesma oferta, enfim, de uma maneira O sincronizada. Canal, a audiência determina, você precisa determinar a audiência primeiro, mas depois você se adapta a como essa audiência reage em cada canal. Exato. Então, você vai falar, por exemplo, do mercado de varejo alimentar. No Brasil, qualquer consumidor, em geral, passa de 8 a 9 estabelecimentos diferentes de varejo alimentar ao longo do mês. Você não é fiel a um supermercado ou a uma loja de conveniência, né? Você passa por várias diferentes ao longo do tempo. Então, se você não souber que o seu consumidor tem determinados comportamentos na hora que ele quer comprar o produto de higiene, ou depois do produto alimentar, depois do produto, né, do snack, da cerveja, enfim, ele vai comprar isso em momentos diferentes, em lugares diferentes. Então, você precisa conhecer profundamente esse comportamento para ir baseado no seu objetivo de negócio, modular os momentos que você vai entrar nessa jornada para fazer uma conexão que você precisa, seja para vender ou para incentivar o atributo do produto, qualquer outro que seja, para atingir o seu objetivo de negócio. Então, o canal, primeiro depende da audiência, para depois você se adaptar ao canal, né, que aí vai ter a característica técnica que ele vai aplicar para você ter a maior eficácia dessa iniciativa, né?